filosófico de Gustavo Gelei e a dialética espírita, nós temos aqui. Chegou um momento em que Gelei não cabia na metapsíquica. Por isso, contribuiu extraordinariamente para fortalecer os postulados espíritas. Depois de conhecermos a sua obra, dizia René Sudre, ferrenho metapsicista, a quem Bolzano refutou magnificamente na sua metapsíquica humana, é que, pela reflexão, verificamos que Gelei era espírita, visto a aceitar a imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicação com os mortos. A diferença era que encarava esses postulados como verdades racionais e não como verdades reveladas. A diferença era que encarava esses postulados assim, conhecendo bem a força efetiva que se liga às palavras, renovava o vocabulário. Não falava de alma, mas de ser. E substituía a reencarnação pela paligenesia. Se a filosofia de Allan Kardec pode ser considerada como o ensino primário do Espiritismo, disse René Sudre, a filosofia geleiana é o ensino superior que representa o mais belo esforço do racionalismo para satisfazer os velhos desejos do coração humano. Desejo de sobrevivência, desejo de justiça, desejo de amor. É uma construção metafísica grandiosa que merece toda a nossa admiração. Realmente, Gelei ratifica todos esses postulados. Aceita a imortalidade da alma, mas não admitia que Deus predestinasse tal alma para o corpo e vice-versa. Destaque, afirma ele no resumo da doutrina espírita. Tudo nos leva a quê? Que não há matéria sem inteligência, nem inteligência sem matéria. Na molécula mineral, vegetal ou animal, na planta, no animal, no homem, no universo, visto em conjunto, em tudo o que é matéria e a inteligência estão unidas em proporções diversas. Para quê? Não sabe, Gustavo Gelei foi um dos grandes metapsiquistas, ao lado de Richer, de Bolzano, do próprio Delane, embora Delane tendesse mais para o espiritismo, mas a metapsíquica ela teve uma importância muito grande para o fortalecimento dos postulados espíritas, dos princípios espíritas, especialmente da imortalidade e da reencarnação. Gelei e esses metapsiquistas não admitiam a incorporação. Eles faziam restrições. Bolzano não. Bolzano até escreveu um livro, que foi uma tese num congresso em Glasgow, na Escócia, sobre metapsíquica, escreveu uma tese sobre o animismo. E essa tese se transformou num livro, Animismo e Espiritismo, de Ernesto Bolzano. Então, esses metapsiquistas, eles não criam na incorporação de espíritos. Que é isso? É melhor não aprender, não, né? Pronto. Não, pode mandar, quem quiser espirrar aí para não ficar entrevado, pode. Então, eles não acreditavam. É bom que isso chamar a atenção, porque muita gente não sabe. Eles não acreditavam na incorporação de espíritos. Eles achavam que nem era animismo. Era um tipo assim de personismo, não é? Segundo a classificação de Aksakov. Embora Aksakov acreditasse no animismo e também no processo mediúnico. Mas o animismo de Aksakov, como de Gelei, como de Richer, eram baseados, esse animismo, nas pesquisas de laboratório. Eles, como eu disse, não acreditando, nem aceitando, nem admitindo, e nem dando a maior importância à comunicação, ou chamada psicofonia, eles procuravam estabelecer certos critérios em torno da existência da alma, tanto encarnada como desencarnada. Alguns metapsiquistas exacerbaram,
porque achavam o seguinte: se uns pensavam que era a alma que estava ali se comunicando, outros pensavam que era o psiquismo. Quer dizer, o cérebro, com seu inconsciente e consciente, seria responsável pelo fenômeno. Então, como eles não admitiam, como eu disse, a incorporação, eles procuraram estudar o animismo sobre outros prismas, por exemplo, a telepatia. Então, eles estabeleceram uma divisão em fenômenos teta-psi-gama e fenômenos teta-psi-kappa. Né? Seriam os fenômenos, os teta-psi-gama, os fenômenos devido à própria alma, mas sem incorporação, eu volto a dizer. Por exemplo, como eu ia dizendo antes, a telepatia, a psicocinesia, a pirovasia, a autoscopia, e tantas outras manifestações, a premonição, a precognição, a cognição e a retrocognição. Então, a retro é o passado, a cognição é o presente e se dá através de estados assim de clarividência, né? Quer dizer, uma premonição imediata, presente. A pessoa tem aquele lapso assim de conhecimento imediato, clarividente, e pode enxergar um fato que está acontecendo naquele momento. Então é raríssimo, mesmo a pessoa em estado de vigília, ela entra em um estado que Kardec chamou de êxtase, né? Ou um estado momentaneamente sonambúlico, e aí vê tudo assim à sua frente. Agora, geralmente, tanto a retrocognição como a cognição e a pré-cognição, elas estão sempre vinculadas a acidentes, a catástrofes, as coisas ruins. Aí é um ponto ainda para ser estudado. Embora haja também esses três processos ligados a fatos bons, mas geralmente são ruins. Então eles, Gelei, como esses metapsiquistas, eles começaram a estudar. E dentro do laboratório, aí são fenômenos ligados ao processo chamado subjetivo. O outro era ligado a um fenômeno chamado objetivos, o tetapsicapa. Por exemplo, a teleplastia, através do processo mediúnico, ou melhor, não é um processo mediúnico, é um processo ectoplasmático, vamos dizer assim. Sabe o que acontecia? O espírito do médium se projetava, viu? Havia uma projeção, e se estabelecia uma espécie de bilocação, tá? Porque ele se materializava. O médium expelia o ectoplasma, fornecia o ectoplasma, e o ectoplasma faz parte da economia do próprio corpo físico, é matéria viva, são células, já fez até, eu tenho o exame histológico do ectoplasma. Então ele projetava o ectoplasma e materializava o seu, vamos dizer assim, espírito. Então aparecia dois médiuns, entre aspas, então, eram duas pessoas, uma no lado, aqui se movimentando, e a outra aqui em estado de transe profundo. Eles estudaram isso, foi realmente, por isso que Bolzano disse que o animismo confirma o espiritismo. Né? E muitos centros no Brasil, não seguindo a direção traçada pelos metapsiquistas, como Bolzano, como Richer, como Poussolier, o próprio Heine, que mais tarde se incorpora a metapsíquica com a sua parapsicologia, os centros brasileiros, admitindo uma linha mediúnica, quer dizer, de espíritos que se comunicam no Brasil, uma linha marginal, paralela, eles começaram a rejeitar o animismo, porque eles não faziam pesquisa, e nem fazem. E aí eles tomavam como base, como segmento, as manifestações por incorporação. Quer dizer, enquanto os cientistas, os pesquisadores, os metapsiquistas, tomavam como base do animismo a experiência de laboratório no campo da psicocinesia, da premonição, da telepatia e tantos outros fenômenos, e os brasileiros tomavam como pressupostos as informações dadas pelos espíritos, principalmente através de Francisco Cândido Xavier.
E isso não vai aqui uma crítica, pelo amor de Deus, não se trata disso. Eu estou apenas me referindo à falta de estudo nos centros espíritas brasileiros, até hoje, desses clássicos que deram todo o respaldo científico à doutrina espírita. E foi por isso, pelo menos eu penso assim, que Kardec não se preocupou muito com a pesquisa. Ele fez algumas pesquisas. Ele fez no campo do transporte, por exemplo, no aporte, né, de objetos que são levados ou trazidos pelos espíritos para dentro de ambientes fechados e saindo de ambientes fechados para fora. E Kardec fez pesquisas. Kardec pesquisou a transfiguração, que é um dos fenômenos anímicos mais importantes, e Bolzano tem uma monografia sobre transfiguração. Ele pesquisou uma médica chamada Bulov, né? Essa senhora Bulov, deu a ele, numa noite só, 12 tipos de transfigurações. Essas transfigurações apareciam, quer dizer, eram seres, aí tem mediúnica e anímica. No caso da senhora Bulov foi mediúnica, mas as mais importantes são anímicas, porque revela a própria reencarnação. No caso mediúnico, são espíritos que vêm e como que tomam a frente do médium e aparece a mulher, mas aparecia de barba, aparecia de cabelos compridos, visto por todos os presentes. Na mediúnica, vocês veem, por exemplo, eu vi uma certa feita de Valdo, que estava na casa de oração, Bezerra de Menezes, fazendo uma palestra, e no final da palestra ele recebeu Bezerra de Menezes. Mas ali estava Bezerra de Menezes, tomando na frente de Divaldo. Foi uma transfiguração. Aí a transfiguração mediúnica. Kardec estuda a mediúnica e estuda a anímica. A anímica realmente é reveladora, porque mostra as personalidades assumidas pelo espírito, que é a individualidade, através dos séculos. E tem uma coisa, essa senhora Bulov tanto fazia parte mediúnica como anímica. E não era apenas a fisionomia que ela apresentava, mas também a roupa, a indumentária do espírito e dela quando estava reencarnada e exercendo, ou melhor, assumindo aquela personalidade. É por isso que a gente tem que fazer uma diferença entre personalidade e individualidade. Personalidade vem de persona, né, que é a máscara, foi usado muito no teatro grego, no tempo de Ésquilo. Então, esse de Sófocles, né, então, a personalidade é que nós estamos aqui, aparentando aqui agora, hoje. Na próxima vida, nós vamos conservar a individualidade, claro, tem que preservar mesmo, é a base da existência, e apresentar uma outra aparência, né? Então, nós vamos dizer assim, vamos aparentar né, uma outra máscara, outra persona. Então a personalidade é uma coisa, isso escapa à psicologia. E também um dos estudos mais importantes, feito por Gelei, foi no campo do sonambulismo. Mas nesse sonambulismo que as pessoas saem, andam pelos telhados, pelos muros, não é isso não. Isso é um tipo grosseiro de sonambulismo, que não tem nenhuma importância científica. Ou não tem nenhum elemento para pesquisa. O sonambulismo de que nós estamos falando, e foi pesquisado por Richer, por Bolzano e por Gelei, é o seguinte, é aquele sonambulismo em que a alma encarnada se emancipa e o indivíduo anda, corre a casa toda, senta, escreve novelas, livros, romances, peças teatrais, mensagens. E pode haver também um sonambulismo. Eu estou sentindo um pouquinho de dificuldade de me expressar, parece que tem alguém aí meio confuso. Acho que foi a confusão do, né? Eu estou sentindo dificuldade do espírito. E há sonambulismo, por exemplo, xenoglóssico, não é? O assunto é complicado, né, minha gente? Essas coisas de espiritismo, vem que tem, né? Vem para cá, negócio de coisa de espiritismo. Então, tem um sonambulismo xenoglóssico, que ele pode ser anímico e mediúnico. Isso tudo que eu estou falando foi estudado por Gelei. Ele realmente foi uma autoridade nesse campo.
foi quem deu o maior subsídio ao legado kardeciano. Então, a manifestação sonambúlica xenoglóssica é o indivíduo que não fala, mal fala a sua própria língua, levanta da sua cama, com o seu perispírito emancipado, vem, senta à mesa ou reúne com alguém e começa a falar em francês, em inglês, em alemão, em grego clássico, sem nunca ter, nesta vida, aprendido esses idiomas. Então chama de sonambulismo xenoglóssico, anímico. Agora, a gente já fazia a distinção entre o sonambulismo anímico e o mediúnico. É aí que Kardec diz que o sonambulismo é uma luz projetada na psicologia. Porque se a psicologia pretende estudar a alma, não é isso? Ela deveria se preocupar com esse tipo de manifestação, porque é a própria alma que está ali. Não é o inconsciente, não é o subconsciente, nada disso. É a própria alma se manifestando. Estou olhando. Só estou olhando. Tanto é verdade que nas reuniões que nós dirigimos há muitos anos, eu sempre vi casos de animismo. E deixei. Mas nem todos os centros espíritas, o animismo é persona grata, não é? Geralmente as pessoas chegam, os dirigentes, para apresentar você, esse animismo, tal coisa, nada disso. Eu acho que a gente deve até incentivar, porque prova a reencarnação. É uma das provas que a reencarnação é difícil de provar a reencarnação. E o animismo é uma das provas, quando autêntico, que existe também o fingimento. Pessoas que fingem. De qualquer maneira, é animismo. Porque quem está atuando ali é o próprio espírito. Portanto, quem está falando aqui sou eu, espírito. Esse é um processo anímico. Tá? O processo anímico não é só dentro de uma sala mediúnica, não. É em qualquer manifestação, qualquer tipo de expressão. Nós espíritos, estamos nos manifestando através dessa organização que nós elaboramos, que nós criamos, para que pudéssemos viver nesse plano grosseiro. O que se chama de morte é nada mais, nada menos que o espírito se desvencilhando desse corpo, desse elemento que ele criou, e indo embora para o seu mundo de origem. Mas a coisa é aterradora, é um negócio sério. Ninguém admite que o espírito sai do corpo e vai viver, preservar a sua individualidade, que ele é, aliás, a própria individualidade. Então o animismo é importante. Eu já vi, há casos de fingimento. Eu não falei em xenoglossia, pois tem uma chamada glossolalia. A glossolalia é o espírito, o cara fingindo que está falando uma língua estranha, que é Aí, uma vez eu tive um caso desse no grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, que eu criei lá a reunião de desobsessão e de desenvolvimento. Aí, disse, Bernardo, tem uma pessoa falando aqui uma língua estranha, será uma língua morta e tal? Eu digo, não é nada de morta. Ele estava querendo chamar atenção. Depois eu conversei com essa pessoa, realmente ele estava passando por um problema sério. Ele estava querendo que tudo, as atenções convergissem para ele. Isso tem que tratar com muito cuidado, com muito carinho, para não ferir susceptibilidade, né? Então é um caso chamado de fingimento. Ele está fingindo. A gente finge muito. A gente está fingindo, não é só o Fernando Pessoa que finge, não. Pode, criança pode. A criança, existe. Claro, o sonambulismo está ligado ao espírito. Pouco importa se ele é criança ou adulto. O espírito não tem idade. Começa logo daí. Qual é a idade do espírito?
Pode ser anímico ou mediúnico, porque existem crianças médias. Vocês vistem, é um capítulo no livro Animismo, não, de Bolzano é o Animismo e Espiritismo, de Alexandre Aguizakoff. Acho que vende até na livraria Bezerra de Menezes. Você vê um capítulo dedicado às crianças médias. Crianças, né? Peguem lá, crianças de algumas semanas de nascida, crianças com algumas semanas de nascida, no colo da mãe, de repente ela começa a se estremecer, aí um lápis que estava, ou uma caneta que estava perto, veio levitando, e aí se colocou entre os dedinhos da criança, colocaram uma prancheta com papel, ela escreveu, uma criança russa, escreveu uma poesia em francês linda, com 4 semanas de nascida. Ah, isso é mentira. É mentira? Isso fez diante dos grandes pesquisadores russos, alemães. Então, a criança, o problema da mediunidade, não tem idade. Agora, aqui no Brasil, seguindo a orientação mediúnica, mais uma vez, isso acabou com o espiritismo, minha gente, aqui para nós, que ninguém nos ouça, não é? Mas acabou com o espiritismo. Essa história, cada espírito vem dizendo uma coisa proibida, o médium só pode receber um espírito, no máximo 2. Isso é estutícia, isso é falta de conhecimento que esses espíritos demonstram da mediunidade. Ah, mas é o espírito de conhecimento. E daí? Eu antigamente, quando eu não tinha algumas credenciais, e eu criticava, pintava horrores comigo, eu era execrado no movimento espírita. Não, ninguém chama Bernardo não, ele é maluco. Mas isso é um absurdo. A mediunidade está no espírito. Ele pode ter um dia de nascido, a mediunidade está lá. Ele não está no corpo. Quem disse que a mediunidade é hereditária foi Gabriel Delano, mas foi a opinião dele. Mas na verdade não tem nada a ver, não é hereditária a mediunidade. A mediunidade, vocês querem prestar atenção? Eu estou falando de coisas que vocês nunca ouviram. E nem vão ouvir, até mais. Aproveita, viu? A minha boa vontade, que eu não tenho, eu tenho 30 e tantos anos aqui, ó. Viu? Aproveita. Não é presunção de minha parte, não, mas esse tipo de conversa, vocês não vêm em centro nenhum. Viu? Mas isso é espírita, é ignorante. É ignorante de ignorar. Não é não? E daí? Então Aguizakoff está errado, Bolzano está errado, Gelei está errado. Então os espíritas brasileiros estão certos e esses gênios estão errados. Então Kardec, vem cá, Kardec trabalhou com meninas de 14 anos, 13 anos de idade. É ou não é uma menina? Pré-adolescente. E foram elas que contribuíram para a codificação. Se não fossem essas meninas, a codificação não saía não. Eu já trabalhei com médiuns de 12, de 11, de 10. Aqui mesmo tem uma, cadê? Onde está ela? Cadê Yara? Cadê Yara? Ah, é. E daí? Falta de estudo. Não, nem tudo que reluz é ouro. Não, o problema, sabe o que é? Presta atenção. Eu não estou aqui para criticar centro nenhum. Cada um tem lá sua política, tudo bem. Eu acho formidável. Mas acontece que aqui na cidade de Salvador não se estuda as obras clássicas. Não se estudam, aliás, as obras clássicas. Eu tenho uma galeria lá. Eu fiz um curso, vários presidentes de centro, representantes de centro, estavam lá fazendo o curso. Eu perguntei, vocês conhecem André? Não conhecem. Vocês conhecem Le Marie? Vocês não conhecem. Vocês conhecem Madame Curie, que fez pesquisa? Não conhecem. Vocês conhecem Bolzano? Ninguém conhece. E, no entanto, dirige há muito tempo instituições espíritas. Eu já fiz palestra, né? Já fiz palestra em centros aqui também, antigos, enormes. Quando a doutora Rita é testemunha. Quando eu acabei de falar, ela estava na plateia e eu vi assim, esse cara é espírita mesmo?
Eu estava falando essas coisas assim. Porque se você não falar de acordo com o espírito A, B ou C, você não é espírita. Isso é um absurdo que fizeram no Brasil. Como eu não adoto essa linha mediúnica, embora eu tenha estudado toda ela, aí acho que eu estou errado. Você não vê aqui a Federação Espírita, aqui, ó, esses temas, bilocação, otoscopia interna, visão à distância, psicoscopia, psicometria. Quando falaram que era o trabalho era sobre esses temas, eu disse assim, mas isso é espiritismo? Estavam perguntando lá. Veja só. Psicometria é espiritismo? Psicoscopia é espiritismo? Xenoglossia é espiritismo? É. Aí é que está. Precognição é espiritismo? Então, realmente, as pessoas fugiram dessas obras. Não quiseram ler, nem estudar. Um grupo de estudo, em qualquer lugar desse aí, fale em Asa Corte, ninguém nunca leu. São 2 volumes. Ah, mas isso é muito maçante. Ah, que nada, eu prefiro um livrinho, né? Violeta na Janela, por exemplo. Aquela mediocridade. Então isso está invadindo o movimento espírita. Então quando nós começamos a conversar, olha, no workshop foi uma surpresa agradabilíssima. Eu fiz perguntas difíceis sobre o perispírito. Foram 20 perguntas dificílimas. E eu tenho certeza que se eu fizesse isso em outro centro aqui, ninguém respondia. Pois bem, foi um sucesso, porque responderam, né? O pessoal do Telma respondeu ali, na bucha. Foi muito bom para mim, que eu vi que eu não estou perdendo meu tempo. Agora, se eu fizesse uma pergunta dessa em outro lugar, eu tenho certeza que ninguém ia me responder, não. Não ia, não. Porque qual é o conhecimento que se tem de perispírito aí fora? Afora o estudo que tem na codificação. Há estudos mais avançados no campo do perispírito, depois de Kardec. Por exemplo, Gelei. Ele escreveu um livro, O Ser Subconsciente. Ali é um tratado sobre perispírito. Mas quem que vai ler esse livro num centro espírita, O Ser Subconsciente? Faça um grupo de estudo, eu nunca vi. Nunca. Então, a doutrina espírita é uma ciência. O próprio Kardec disse, o espiritismo será científico, não vai subsistir. Ele mesmo disse isso. Aí o que foi que fizeram? Criaram centros espíritas paternalistas, assistencialistas. Aqui vai ter uma creche, eu digo sempre, mas não contem comigo. Eu já criei meus filhos. Eu criei muito bem. Lúcia tome conta aí, as pessoas, né? Mas eu faço assim, como vai, coisinha fofa e tal, coisa. Meu caminho é outro. Eu não tenho essa vocação. Espiritismo para mim é estudo, é pesquisa, é conhecimento da vida, dos processos da vida. Isso é que é espiritismo para mim. É uma opinião pessoal. Se vocês concordarem, bem. Se não concordarem, tudo bem. Então esses estudos de Gelei incomodam. Por quê? Porque eles contrariam. Porque Gelei foi para dentro de um laboratório, levou 20 e tantos anos, 25 anos dentro de laboratório, pesquisando o tempo todo. Ele teve a oportunidade de entrar em contato com uma das maiores, um dos maiores acontecimentos no campo da ectoplasmia e da ciência espírita. Ele contactou com o Pithecanthropus erectus, dentro de uma sessão com o Franek Klusk, em Varsóvia, na Polônia. Ele contactou com o Pithecanthropus. Aí ele perguntou ao espírito controle, chama espírito controle. A gente chama de mentor, lá chama controle, na época dos grandes pesquisadores. De onde ele veio? Ele fez, está aqui. Aí perguntou, aqui como? Está aqui na Terra. Ele fez, não, mas esses seres já se extinguiram. Ele fez, não. Em você está o Pithecanthropus. Está vendo? Foi um espírito que veio, se materializou e guardava ainda aquela performance, vamos dizer assim, do ser primitivo. Então, isso revelou uma coisa espetacular, além de ser um fato científico, revelou que nós ainda guardamos, e aí vem o problema da transfiguração, e a transfiguração tem que ser estudada em livro científico,
senão não vai ser entendida. Nós temos ainda dentro de nós mesmos que aquele processo que vocês conhecem, que eu já falei muitas vezes aqui, do consciente e do inconsciente. O inconsciente de hoje é o repositório dos conscientes passados. E o consciente de hoje vai se fundir vai se juntar a esses conscientes para formar o inconsciente de amanhã, da próxima existência. Nada se perde. É isso que revoluciona a psicologia e a evolução. Aí, com base nesse processo, dois gigantes da doutrina espírita e da pesquisa se juntaram, mas não se juntaram no mesmo laboratório, nas ideias. Alfred Russel Wallace e Gelei. Eles estabeleceram uma tese que derruba Darwin, arrasa com Darwin. Tanto que Russel Wallace escreveu um livro que é fantástico, chamado Paleogenesia e Evolução. E Gustavo Gelei escreveu um livro sobre o psicodinamismo. Né? As duas, e tem um argentino também, que pongando nesses dois, chamado Manuel S. Porteiro, escreveu também uma tese sobre o conceito dinamogenético da existência. Conceito dinamogenético da existência. O que é isso? Toda evolução se baseia no espírito. E isso aí contraria Darwin. E contraria profundamente, como Hugo de Vries, por exemplo, Darwin. E todos os Laplace, e tantos outros grandes, né, evolucionistas, eles sofreram um golpe assim tremendo, porque a base do processo evolutivo é o espírito, é ele que comanda todo o desenvolvimento, né, da evolução. Emmanuel tem uma tese aí, que eu já falei, a Luris, né, uma tese muito interessante, da interseção de espíritos de outros planos entre os autóctones aqui, para acelerar a evolução, mas isso é uma tese de Emmanuel, que a gente pode aceitar ou não. O trabalho de Gelei foi feito em laboratório, então ele estabelece essa tese do psicodinamismo baseado nessas pesquisas ectoplasmáticas. E o pensamento de Gelei se casa com o de Alfred Russel Wallace, que por sua vez escreveu esse trabalho que é magnífico. E Alfred Russel Wallace, para quem não sabe, foi ímole de Darwin. Quando Darwin estava lançando o seu livro sobre a teoria das espécies, né, aliás, a origem das espécies, ou da seleção natural, o Alfred Russel Wallace tinha escrito antes uma carta para ele, falando dessa tese que ele tinha também elaborado. Aí Darwin, mais do que depressa, ele lançou o livro dele, que a tese é mesmo. Mas quando Russel Wallace começou a estudar a doutrina espírita e as pesquisas espíritas, fazer pesquisas no campo, né, da ectoplasmia, ele, em contato com os espíritos, mudou completamente a sua tese, que era parecidíssima com a de Darwin. Já é uma tese diferente. A base de todo o processo da existência é espírito. Então, ele criou a continuidade chamada biopsíquica. Qual é a continuidade biopsíquica? Seria o perispírito, que por isso Kardec diz que é um ser semimaterial, e o processo psíquico, que seria a preservação dos valores até então adquiridos pelo indivíduo, pelo homem, e que forma a evolução e o conhecimento das coisas para a próxima existência. Que nós temos imediatamente referenciais. Assim que saímos da fase, assim, né, uma fase prematura, nós vamos identificar as coisas. Tem as crianças que identificam facilmente objetos, coisas, porque ela já tem um referencial, que ela não perde, mesmo se tratando de consciente e inconsciente. Então a tese de Gelei foi uma tese fantástica, e queria que fazer uma reformulação completa nos diversos ramos do conhecimento, mas infelizmente a doutrina espírita que veio para o Brasil foi confundida com essas coisas. Subestimam porque não conhecem, por ignorância. E não é o povinho ali, não. São pessoas dentro da própria casa espírita, que se dizem estudiosas e que não conhecem o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina muito elitista. É até demais. Se a gente for aprofundar aqui, a gente entra
né, por essas postulações ou concepções muito complicadas. Então, Gelei deu realmente uma contribuição notável à doutrina espírita. Ele nunca se disse espírita, ele se dizia metapsiquista. Ele fez trabalhos notáveis com um médico chamado Fortuny. O nome desse médico é um pseudônimo. Era um francês de alta linhagem, né? Aristocrata, não queria ser conhecido, chamou de Fortuny. Ele foi no campo da presciência ou da premonição. Fez um trabalho notável de metafísica de Paris. Eu vou contar e encerrar por causa da hora. Então ele fez um trabalho maravilhoso. Foi o teste das cadeiras. Quem fez pela primeira vez foi Gelei e mais tarde J.B. Heine também fez. É o seguinte, uma senhora ia dar um recital na Áustria. Eles estavam em Paris. E ele ia dar esse recital, ia chamar 80 pessoas selecionadas. Então o Gelei entrou em contato com essa senhora e disse, olha, vamos fazer um teste com um médium, ou aliás, um sensitivo lá no Instituto Metafísica de Paris. O Gelei conhecia essa senhora. E aí a senhora vai fazer o seguinte, vai fazer os convites às pessoas, convida as pessoas para seu recital. E me dá o número das cadeiras. E cada pessoa vai receber um número respectivo. Por exemplo, 80 cadeiras seriam 80 números. 80 não ficavam na mão de Gelei e 80 seriam distribuídos pelos convidados. E Fortuny ia fazer o seguinte, ele ia dizer quem ia sentar, aí sortear na cadeira número 10. Ele não sabia quem ia ser convidado. Eram austríacos, pessoas que moravam em Viena, e ele estava em Paris. Então a pessoa que ia sentar na cadeira número 10, ele então fez um diagnóstico dessa pessoa. Olha que ninguém sabia, nem a própria dona da festa, porque foi uma secretária que fez o encaminhamento. Ele descreveu, é uma mulher assim, com meia idade, e é uma pessoa muito sofrida, já teve um marido morreu assassinado, e aí lá vai. Ela tentou suicídio por causa disso, os filhos, um estava internado num sanatório e tal, mas disse tudo. Veja só, ele em Paris, e o pessoal lá em Viena, ele não sabia quem ia ser convidado e quem ia sentar na cadeira número 10. Resultado, quando aconteceu o recital, na cadeira número 10 sentou essa senhora que foi descrita pelo sensitivo. O que foi isso? Isso é o quê? Adivinhação? Milagre? Foi aí que Gelei pôs as suas barbinhas de molho. Como ele sabia, o sensitivo, que na cadeira número 10 ia sentar uma senhora com aquelas características, e com aquele histórico? Ele adivinhou? Ele não sabia de nada, não sabia ninguém sabia quem ia sentar na cadeira número 10. E, no entanto, ele descreveu ipsiliteris a mulher e a sua história. Então, fatos dessa natureza precisam ser divulgados. E aí está ainda um campo que se abre para a pesquisa. Nem tudo Gelei disse, nem Bolzano, nenhum desses grandes pesquisadores. Eles não disseram tudo. Muita coisa ainda está se abrindo aí para pesquisa. Mas onde há pesquisa nesse Brasil? Me respondam. Então vamos concluir, hein? Primeiro as damas. A dama. Depois o xadrez. Aí é que está o problema. Primeiro, isso, acontece que a doutrina, isso, muito bem, muito boa pergunta. É o seguinte, aqui na metade do século, né, na Europa, ainda estava dominada uma parte pela religião. Na Espanha, em 1885, queimaram 300 livros
do Alto de Fé, de Barcelona. E na França, como na Inglaterra, estavam surgindo os ismos, naturalismo, o marxismo e aí por diante, o positivismo. Então, essas doutrinas fizeram pressão contra o espiritismo. Mas acontece que, mesmo que não se fale em espiritismo na França, nem na Inglaterra, nem na Alemanha, mas acontece que dentro dos laboratórios das universidades europeias está se estudando espírito. Em Leipzig, por exemplo, o Frederick Zoner pesquisou o espírito junto com aquele William Jung, que fundou o primeiro laboratório de psicologia do mundo. Os dois estudaram o espírito dentro do laboratório da Universidade de Leipzig. E até hoje na Alemanha se estuda o espírito, como na Rússia, em Alma-Ata, como na França também se estuda, como em Londres, principalmente em Londres, com a Sociedade para Pesquisa Específica. O Estudo de Metafísica de Paris ainda existe, ainda há pesquisa. Então, os espíritas, o espiritismo desapareceu, mas os seus princípios estão lá. Como nos Estados Unidos também. Embora a pressão protestante seja muito grande, mas nos Estados Unidos ainda se faz pesquisa em torno do espírito, principalmente nas universidades. As universidades que não estão comprometidas com os protestantes, porque muitas são subvencionadas pelos protestantes, e então proíbem esse tipo de pesquisa. Na Universidade de Stanford mesmo, tem um professor chamado Puthoff, que está fazendo pesquisa avançadíssima no campo da premonição, da retrocognição e da monição, tomando por base os estudos de Richer, que foi prêmio Nobel de Medicina. Então, na Universidade de Virgínia, se estuda também o espírito. Na Pensilvânia, se estuda a obsessão, que foi ali implantado um laboratório com James Haslop, que fez um trabalho, sem conhecer Kardec, um trabalho mais notável no campo da desobsessão. Na Universidade de Chicago também. Então, lá o nome não é espiritismo, mas os princípios são os mesmos. Entendeu? Agora, veio essa doutrina para o Brasil, doutrina de primeiro mundo, elitista. Ela teve que se amoldar à cultura brasileira, ou pelo menos tentou para sobreviver. Houve um processo de transculturação, como dizia Fernando Ortiz, da Universidade de Havana, estudando o espiritismo na América Latina. Houve um processo de transculturação. Aí surge nessa época a figura de vários alienistas, como Arthur Ramos, por exemplo, Nina Rodrigues e tantos outros, que investiram assim de uma forma escandalosa contra a doutrina espírita. Absurda até. Principalmente Arthur Ramos. Ele tinha um ranço contra a doutrina espírita. Terrível. Ele foi refutado na época por Levindo Melo, um espírita. Mas ele contava com o apoio da comunidade científica. E aí a doutrina espírita começou a ser considerada como coisa de imbecil, de louco, de ignorante. Não foi só pela pressão religiosa no Brasil, mas também a pressão de intelectuais. Por exemplo, Machado de Assis abominava o espiritismo, que foi fundador da Academia de Letras. Ele detestava. Saía, vez que outra, um artigo nos jornais do Rio de Janeiro contra a doutrina espírita, assinado por Machado de Assis. Oswaldo Cruz, que hoje dizem que é o André Luiz, detestava o espiritismo, não queria nem saber de espiritismo. Hoje está aí, consagrado. E Machado de Assis estão até psicografando, vejam só. Teve outro, Humberto de Campos também, não suportava o espiritismo. No entanto, está aí também dando mensagens. Eu não entendo isso. Como é que muda assim, né? É virar folha. Não. O espiritismo continua puro e sem graça. É a sua interpretação. Associaram-no às práticas umbandistas, que é uma dissidência do candomblé. A Umbanda surgiu em Niterói em 1909, por iniciativa de um espírito chamado Sete Encruzilhadas, do nome do espírito, e fundou Umbanda em 1909. E você sabe o que significa Umbanda? É Deus conosco, em sânscrito.
Deus conosco. É uma expressão que foi escolhida, essa palavra, pelo sete encruzilhado. É uma dissidência do candomblé, entendeu? Eles queriam sofisticar mais um pouco a coisa, sair daquele ramerrão. E que hoje o candomblé no Brasil é mais folclórico do que outra coisa. É mais folclórico, é para turista ver. Agora, existem manifestações autênticas dentro do candomblé, onde os espíritos estão lá. São manifestações chamadas mediunismo, onde não se estuda, não se pesquisa, nada. Manipulam os espíritos, isso é perigoso. Onde há espíritos, seja muito cuidado. Porque há espíritos de todos os jaezes morais, não é? De todas as tendências. Eles enganam, ludibriam, são farsantes. Então é preciso ter cuidado em lidar com isso, mesmo dentro das casas espíritas. E a psicografia, por exemplo, é uma das coisas mais perigosas. Porque qualquer espírito pode ver um intelectual, um espírito gênio, mas avesso à doutrina espírita, para desmoralizar, vem. Aí começa, entendeu? Ele pode influenciar pessoas, e as pessoas não percebem. Não precisa incorporar para escrever, mas fizeram. A animosidade contra o espiritismo, a aversão contra o espiritismo. Nós não temos espaço para divulgar o espiritismo. Por quê? É uma doutrina realmente fantástica. Toca em todos os ramos do conhecimento, esclarece, orienta, elucida. Mas nós não temos espaço, porque ainda há essa barreira, esse ranço. Acho que o espiritismo é para ignorante, para débil mental. Agora, resultado, quando aparece um programa espírita, o ibope vai lá para cima. E os comunicadores não estão percebendo isso. Nunca, ou não querem perceber. Se se fizer um programa espírita, olha, a audiência é fantástica. Mas eles não querem, por quê? Porque não querem ferir suscetibilidades religiosas e acadêmicas. Por isso que eu escrevi um artigo em Reformador, agora de março, sobre a linguística, né? Aquele Noah Schoen, né? Schoen, o nome dele? Schoen. Pois é, esse artigo está na Faculdade de Letras da Universidade, ele está fazendo o maior rebuliço lá. Porque eu provei que ele estava errado. Por quê? Ele se baseia em valores meramente materiais, biológicos. E não pode. O concreto não gera o abstrato. O cérebro não pode pensar-se a si mesmo. Pode? Do concreto gera o abstrato? Não, do abstrato que gera o concreto, nesse caso. Então é invertendo as coisas. Sabe qual é a concepção hoje? É a concepção bíblica, que prevalece em vários ramos do estudo do psiquismo. Sabe por quê? Que a concepção bíblica, veja que absurdo, e no entanto, as concepções científicas não são não, porque Deus, quando acabou de fazer o homem, lhe soprou a alma. Então, primeiro o corpo, depois a alma. A alma seria um atributo do corpo. É isso que a ciência moderna fala, baseado em escritos de 3.500 anos. Pode uma coisa dessa? Nem Freud explicar uma coisa dessa. Então o corpo foi feito antes. Depois Deus veio, está lá o sopro, né, divino, inocula a alma. E aí está a base da ciência moderna. A alma nasce com o corpo. Primeiro o corpo, depois a alma. É uma coisa, é um disparate. E pessoas de alto nível ainda ficam falando, né, que não, esse espírito não existe. Quando eu vejo isso, é ignorância. Pode ter a medalha, o seu medalhão que for, esse cara é um débil mental, é um imbecil. Não sabe nada. Porque a alma, o espírito, não é uma questão religiosa, é existencial. Não tem nada a ver com religião. Pelo amor de Deus. Nem tem nada a ver com espiritismo. Quanto mais com religião. Porque se não existisse espiritismo, a alma estava aí. Não é? Não é verdade? Porque os espíritos acreditam. Não são os espíritos que acreditam no espírito. O espírito existe em função da crença espírita, católica, protestante, budista. Ele não é questão de crença. Nada a ver. Não é questão de convicção. Ele é um axioma. É uma verdade que se afirma por si mesma. Esse que é o espírito. Nós vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho. Hein? Passa. Fale alto.
Hein? Estão. Por que os espíritos de candomblé trabalham por mal? Quem não trabalha por mal nesse país? Por exemplo, o presidente escocha os funcionários, persegue os funcionários. Eu vi um artigo de Cruz Rios na tarde. Foi a primeira vez que eu vi um jornal falar da perversidade do presidente contra os funcionários e aposentados. Aí eles estão um espírito perturbado e perverso, que quer levar as pessoas à fome, à indigência, à miséria. Então não se pratica só o mal dentro do candomblé. O espírito que está dentro do candomblé praticando o mal, aprendeu assim com a gente. Quantos males nós praticamos? Me responda. Me responda. Assassinatos, crimes, estupros. O que você vê dentro do candomblé está na sociedade, é um reflexo natural. Como dentro até das próprias casas espíritas, através da obsessão. Não é isso? Eu não me digo porque Deus permite. Por que Deus permite que os espíritos façam mal? Da mesma forma que Deus permite que pega 2 meninos, um de 11, 13 anos e mata no Senhor. Viu? Por que Deus permitiu? É o livre-arbítrio. Os espíritos que andam lá, minha gente, hoje em dia são até fichinhas pelo mal que está acontecendo na sociedade. Olha, os espíritos de candomblé estão perdendo terreno. A gente está conseguindo ser pior do que eles. Nós estamos vivendo uma quimbanda social. Tá bom? É verdade isso. Você conhece o candomblé? Não foi, mas eu já fui, porque eu me formei em antropologia e estudei o candomblé. Fui lá para dentro estudar. E vi coisas. O mal está em toda parte, o espírito está lá também. Bom, questão de crença, mas é a questão que eu provei. Inclusive eu vi espírito materializado lá dentro. Então eu fiz pesquisa lá também. Também uma diferença é essa. Você é sua crença. A mim não. Aqui não é questão de crença. Aqui é uma questão de prova científica. Então os espíritos maus do candomblé são os espíritos maus da sociedade, porque não existem seres incriados. Oxalá, Iansã, Oxóssi, são espíritos, como nós todos, que se amoldaram a um tipo de cultura. Só isso. É como os deuses gregos, que também se julgavam incriados. É a mesma, guardando as devidas proporções, é a mesma coisa. Tanto os deuses gregos representavam até fenômenos na natureza, ou certas necessidades e prioridades humanas, como no culto metafísico africano, ou no panteão africano, existem deuses também ligados à natureza e às necessidades básicas dos seres humanos, porque esses deuses são humanos. Por isso que eles entendem os humanos. Entendem e atendem às vezes os humanos. E faz aquele natural pacto, como sempre houve pactos através da história. O candomblé é uma manifestação respeitável, vem da África, não é isso? Mas os espíritos estavam lá, como na época do totemismo, como no Egito, como entre os etruscos, entre os mesopotâmicos. Eles tinham os seus cultos, seus deuses, os panteões, e o mais importante, assim, em todas as culturas tinha a Trindade. Aí o catolicismo tomou de empréstimo assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Brahma, Vishnu e Krishna. Olha aí. E aí por diante. No candomblé também tem a sua trindade. Todas as grandes manifestações religiosas tiveram as suas trindades. E o catolicismo tomou de empréstimo. E criou essa concepção, que chama concepção Sica. Chama marmelada, goiabada e pessegada. Tá bem? Você precisa ir para lá para dentro para ver isso. Obrigado. Pelo menos a Sica devia dar algum dinheiro para a gente aqui para. Hein? Eu assinalar aqui. Bom, então vamos ao nosso trabalho de hoje. Agora tem uma coisa, viu, minha gente? Procurem estudar.
Antes de dizer, será que esse cara está certo? Será que é errado? Será que... Estudem. Paul Gibier dizia uma coisa muito interessante. Antes de criticar, pesquise. Tá bom? O maior de todo o nosso caminhar sobre a face da terra é a liberdade e a responsabilidade. Então o processo mediúnico exige liberdade com responsabilidade. Eu espero que eu esteja entendido. Eu tenho certeza que sou. A fim de que nós possamos formar um grupo coeso, alegre, que venha à casa espírita não por uma obrigação, mas por sentir que aqui é o cenáculo dos nossos ideais. É onde nós nos encontramos com Deus. Não aquele Deus antropomorficado, ou aquele Deus bíblico, mas o Deus amor, como disse João, o evangelista. E Deus se realiza entre nós, existe entre nós através do amor. E aqui se realiza um ato de amor, quando nós nos doamos a esses seres rancorosos, vingativos, ignorantes, que saíram daqui, desse mundo, cheios de ressentimentos, foram ensinados a se vingarem, foram ensinados a procederem de uma forma violenta. E aí nós recebemos aqui esses seres, esses espíritos, lhe damos guarida, eles nos ofendem, nos xingam, prometem vingança, querem nos matar, e nós devolvemos tudo com amor. É aquele preceito de que falava Jesus, de dar outra face, não é a face física, é a da compreensão, do entendimento. Nós devemos acolher essas criaturas aqui, porque elas precisam de ajuda. Não julguemos que elas são fortes, poderosas. Não são. A força do obsessor reside em nossa fraqueza. Quanto mais fracos, descrentes, pusilânimes, mais forte se torna o nosso desafeto. Nós então devemos ter coragem, força, porque somos espíritos também. Somos tão imortais quanto eles. Temos tanta força quanto eles têm. Somos filhos de Deus como Ele é. Estamos na mesma estrada, a estrada da evolução. E às vezes esses espíritos rancorosos são nosso acicate, a nossa espora. Muitos estão aqui por causa deles. São eles que trouxeram muitos que estão aqui. Pelo menos isso nós devemos a eles. Então vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus. Que Ele esteja conosco nestas reuniões que nós realizamos aqui, como também em nossas atividades fora do centro. Jesus disse: orai e vigiai. Observemos nossos pensamentos, fiscalizemos, não de uma forma draconiana, mas pelo menos a nível de levar a todos nós a paz, a harmonia. Vamos também mudar nossas posturas dentro de casa, no trabalho, onde quer que estejamos, a fim de que possamos realizar a tarefa no centro satisfatoriamente. Vamos fazer uma prece para encerrar nosso trabalho. Pensemos em Jesus, que é o grande mestre, ele que deu exemplos de resignação, de altruísmo, de coragem diante da ignorância humana. Vamos pensar nele com carinho, que ele nos proteja e que nos ajude através dos seus emissários a construir esta casa. Esta casa que é de todos nós, de todos aqueles de boa vontade e de má vontade que vêm aqui. Muita paz e até amanhã, para quem vem amanhã, se Deus quiser.